Oi, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. De hoje está compartilhando uma experiência com você. Há algum tempo atrás, na verdade, antes de eu aceitar Jesus, eu tinha uma certa dificuldade de compreender os mistérios do Senhor, né? O Senhor, ele tem muitos mistérios, né? E nem todos vão nos ser revelados, mas a verdade é que se eu quero entrar numa profundidade com Deus, se eu quero chegar a um nível mais elevado, mais profundo, eu preciso clamar, eu preciso orar, eu preciso perguntar a Deus e eu preciso me propor a ouvir. E eu estava lembrando esses dias que um certo dia, quando eu aceitei a Jesus, isso há alguns anos atrás, na verdade, eu não conseguia compreender os seus mistérios. Eu não conseguia compreender quando os missionários, pregadores diziam, né? Tem anjos passeando aqui. Eu não sei se você acredita em anjos, eu não sei se você já pôde ver, contemplar um anjo, mas eu vim aqui compartilhar a minha experiência com você. E eu ali no início da minha caminhada, eu não conseguia conceber, compreender essa questão dos anjos, como que os anjos estavam passeando, como que tinham anjos, se eu não estava vendo, se eu não estava contemplando, eu não conseguia compreender que eles eram seres espirituais e que quando o Senhor nos dava poder para vê-los, nós poderíamos vê-lo, né? Mas só quando o Senhor nos capacitava para que nós víssemos. Eu não conseguia compreender isso, que eles eram seres espirituais, mas embora espirituais, eram seres reais, que trabalham em favor de todo aquele que teme, né, ao Senhor. Porque o Senhor nos diz na sua palavra que todos aqueles que temem ao Senhor, o Senhor ele envia o anjo que os guarda, que os livra de todo mal. Então, ali no início da minha caminhada, eu ouvia muito uma missionária dizendo que os anjos estão passeando aqui, os anjos estão trabalhando, tem anjos aqui nesse lugar. E eu comecei a clamar, comecei a pedir a Deus e perguntar a Ele, né? Deus, é verdade? É verdade que existem anjos? É verdade que existem anjos e que eles passeiam, que eles trabalham ao nosso favor? É verdade que na tua casa tantas vezes tem anjo ali naquele lugar? Eu comecei a buscar. E eu já gostaria de começar dizendo para você que não é pecado você clamar ao Senhor, não é pecado você orar a Deus, não é pecado você tendo dúvidas você interceder ao Senhor pedindo que Ele te esclareça, tá? Não é pecado, não é errado, muito pelo contrário. Eu acho que você que tem algumas dúvidas na presença do Senhor, clame sim, ore porque Deus ouve e porque o Senhor também atende ao nosso clamor. E aí eu comecei a orar, eu comecei a perguntar, Senhor, é verdade? Senhor, tem anjos mesmo na tua casa que passeiam, que trabalham? E eu lembro que um certo dia à noite, eu entrei no meu quarto para orar. E entrando ali no meu quarto para orar, eu comecei a falar com Deus. E eu ali orava ao Senhor e intercedia por algumas coisas que no momento eu não me lembro. E neste dia específico, nessa noite, o Senhor resolveu me revelar, né? O Senhor aprove a Deus me levar em uma profundidade. E eu lembro que eu comecei a sentir um calor muito grande que esquentava a minha face. E eu continuei ali clamando, orando e falando com Deus. E naquilo que eu orava e clamava, né, o que eu não contava, o que eu não imaginava, é que naquele momento o Senhor me daria poder para contemplar. O Senhor me daria poder para ver o seu Espírito, né? Para ver o seu anjo. E ali naquele momento, em espírito, eu pude contemplar. Eu via um anjo e esse anjo, ele era tão grande, né, que é como se ele ultrapassasse o teto do meu quarto. É como se o teto do meu quarto abriu, o teto do quarto ele abriu, ele ficou muito mais alto, não sei se 3 vezes maior. E aquele anjo se apresentou. E aquele anjo, ele era tão grande que para ele me enxergar, ele precisou olhar para baixo. E eu vi ali naquela visão, contemplei naquela visão, aquele anjo que me olhava assim para baixo, é como se ele me contemplava pequenininha lá embaixo,
com o rosto no pó orando. E naquele momento eu abri os olhos e olhei para cima. E aí eu já não pude mais ver aquele anjo, porque visões espirituais, o nome já diz, são visões espirituais, né? Normalmente a gente só consegue contemplar no espírito. Nós também temos visões de olho aberto, tá? Eu não estou dizendo para você que nós não temos visões de olho aberto, mas naquele momento o Senhor me permitiu ver aquele anjo no mundo espiritual, né, no âmbito espiritual. E quando eu abri meus olhos, né, e olhei para cima, eu já não pude mais contemplar. Então eu não sei se você tem alguma dúvida, se os anjos são real, né? Se é real, se existem mesmo anjos. Eu quero te dizer, existem anjos, eles são reais e é coisa tremenda. É coisa tremenda quando o Senhor nos eleva em um nível mais profundo e nos dá poder para enxergá-lo. Aí eu sei que naquele momento, ali naquele dia, o plano de Deus, o projeto de Deus era me revelar somente ali mesmo no Espírito. Porque quando eu abri os meus olhos naturais e olhei porque me assustei, aí eu já não consegui mais. Aí eu já não consegui mais ver. Quando eu abri os meus olhos, né, para contemplar, quando eu abri os meus olhos para vê-lo, porque eu me assustei com aquela visão que eu tive, eu já não pude ver mais. E desde aquele momento, desde aquele dia, através do clamor, através da oração, o Senhor começou a me dar dons espirituais. Naquele momento ali, o Senhor me deu o dom de visão. Na verdade, eu acho que Deus ali, ele renovou um dom que eu já tinha, né? Porque eu já tinha dons de visão desde criança. Desde muito novinha eu tinha dons e o inimigo queria sempre voltar esses dons para eu ver coisas que não provinha de Deus, né? Eu via espírito, eu via vulto, muitas das vezes eu via uma toalha voando para um lado, uma toalha voando para o outro, mas naquele momento ali, o Senhor abriu a minha visão espiritual para que eu pudesse contemplar visões mesmo dos altos céus. E depois eu vi não só aquele anjo, depois eu pude contemplar alguns anjos também de olho aberto, né? E são outras experiências que eu vou estar aqui repartindo, vou estar aqui dividindo com você essas experiências em outro momento. Mas nesse dia, através de eu clamar, o Senhor me deu o poder para contemplar esse anjo. Então, o que eu quero dizer para você se você quer ter visão do alto céu, começa a clamar a Deus, começa a pedir. A palavra do Senhor nos fala assim, o Senhor nos fala assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei a porta e ela vos abrirá. E buscais e achará. Porque todo o que pede, recebe, o que bate, se abre, e o que busca, encontra. Então, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, eu não sei o que você tem clamado, eu não sei o que você tem buscado, mas continua mesmo mergulhando, mergulha mesmo em águas profundas, porque o Senhor, Ele vai te levar em uma profundidade, Ele vai te dar poder para ver, para enxergar, Ele vai te revelar coisas profundas, mas é preciso somente que você se disponha a orar, a jejuar e a buscar o Senhor para ter uma intimidade maior com Ele. Então, essa é a experiência que eu tive nesse dia, que eu quis hoje compartilhar aqui com você, que eu vim aqui para compartilhar com você, que o Senhor, Ele revela assim, que os seus anjos são real, tá? Os anjos do Senhor são real, é real o anjo do Senhor. E ele sim aparece para aquele que Deus quer revelar. Eles são anjos que pelejam por mim, que pelejam por você. São anjos que trabalham ao nosso favor. São anjos que acampam ao nosso redor e nos livra todos aqueles que temem ao Senhor, tá? E que o Senhor possa trabalhar mais profundamente na tua vida, que essa experiência que eu compartilhei com você aqui hoje possa ter somado na tua vida espiritual e que, se você sentir o desejo no teu coração, que você venha compartilhar essa experiência com outras pessoas, que você também acredita, né, que vai gostar de ouvir, né, essa experiência. Compartilha esse vídeo, tá bom? Se você crê aí que tem alguém que vai gostar de ouvir
esse testemunho, compartilha. Se eu somei na tua vida em alguma coisa que você possa curtir. Até o próximo vídeo, que o Senhor te abençoe, te guarde, que os anjos do Senhor possam sempre acampar ao teu redor e te livrar, porque você é uma escolhida, você é um escolhido do Senhor e o Senhor está trabalhando ao teu favor. Amém? Beijo, até a próxima, fiquem com Jesus. Tchau.